Seja muito bem-vinda, minha irmã. Obrigada por você estar aqui. Glória a Deus pela sua vida. Primeiro, pela sua disponibilidade, né, de estar ouvindo aqui. Parou para clicar aqui nesse canal, onde você vai estar ouvindo mensagens sobre intimidade. Afinal de contas, intimidade virou a sua prioridade. Glória a Deus pela sua vida. Esse canal, eu sou Eliette Davis e eu vou te ajudar a voltar a ter uma vida intimativa com satisfação, sempre alinhado com a presença de Deus. Pois é. E eu quero dizer para você, antes de qualquer opinião humana, vamos pegar aqui, ó, a Bíblia. Pois é, vamos trazer ela. Pois é, porque afinal de contas, hoje esse tema que nós vamos trazer é tão algo tão profundo, porque eu sempre escuto muitas mulheres questionando: será que sexo é pecado? Você deve estar falando, mas ele é, tipo, pois é. Você lá no fundo, no teu íntimo, vamos voltar então para a Bíblia, que diz assim em Gênesis 2:24. Vou ler aqui para você, que fala: e se tornaram uma só carne. Bom, primeiro de tudo, para se tornar uma só carne, vamos voltar para o Éden nesse primeiro momento? Como que era o Éden? O Éden, ele não tinha uma coisa que é muito comum nas pacientes, nas alunas que eu tenho hoje que chegam para mim. Primeira coisa, vergonha. No Éden, no início da criação, quando Deus abençoou a Eva, não havia vergonha, não havia culpa, nem medo. Pois é, perceba uma coisa: quando Deus criou nós mulheres à imagem e semelhança, primeira coisa, ele fez ser livre. Não sei se você já pensou na palavra Éden. O que que Jardim do Éden significa para você, minha irmã? Significa deleite e prazer. Agora, quando eu estudei essa palavra, eu chorei tanto, mas tanto, tanto, porque eu percebi o quão profundo Deus falou no meu coração. Foi muito forte. Foi uma revelação profunda da minha alma. E eu realmente fui tomada, que só de lembrar eu quero chorar aqui. Foi muito forte. Foi uma revelação que hoje, meu irmão, vai cair essa venda dos seus olhos, a venda da vergonha, a venda do engano, porque foi Deus que criou. E sabe aonde que está isso? Lá no início de tudo. Ele, com a sua beleza, que é o nosso Criador, o Todo-Poderoso, ele fez. Então, ele nos uniu à carne, à parte íntima. Então, por quê? Porque a gente tem o físico, a gente tem o prazer, que ele é santo e ele é sagrado. Só que antes da queda, não existia vergonha, não existia. Eva e Adão caminhavam no Éden, nus, eles estavam com as folhas de bananeira, eles estavam com essa roupa, eles não estavam, eles estavam nus na presença de Deus. E o jardim, se jardim do Éden é prazer e deleite, então eles tinham prazer e tinham deleite. E quem estava com ele? O próprio Deus. Por quê? Não existia culpa entre eles, medo, vergonha, não existia nada disso. E quando o Éden foi criado, Deus deu o deleite para o homem e para a mulher. Realmente desfrutar, desfrutar. Por isso que o prazer não veio do mundo. Presta atenção, minha irmã. O prazer não veio de revista. O prazer não veio de filme. O prazer não veio de nada a não ser dele. É ele que nos criou. Quem criou o homem e a mulher? Se não foi o nosso Deus? Não foi ninguém. Foi o Eterno que criou, o eterno Deus, nosso Deus vivo, né? Que criou, que nos fez ser a criatura imagem e semelhança. E nós, quando nos tornamos filha dele, somos filhas amadas. E hoje eu quero que você entenda a criação. Então não temos culpa, não temos vergonha, né? Mas por que, Eliette? Então hoje eu carrego culpa, não só você, minha irmã. Tantas mulheres chegam até mim com tanta vergonha do seu corpo.
com tanta vergonha. E eu mesma sou a prova disso. Eu, quando era menina, muito menina, eu era uma criança, né? Então, eu fui gerada num prostíbulo, eu não fui gerada numa casa normal, né? Eu fui gerada no pecado, não conheci meu pai. Mas quando eu tinha 20 dias, eu fui numa costureira, e essa costureira, aos 40 dias, me levou para uma senhora, e eu fiquei com ela até perto de 5 anos e meio. Quando eu estava com 6, eu voltei para minha mãe biológica, que ela ainda continuava na vida ativa dela. E aí, eu me lembro que eu estava indo para a escola, e era lá no Rio Grande do Sul, e o estrada era de chão vermelho. E aí, o que aconteceu? O menino começou a gritar. Eu tinha 7 anos. Eu me lembro que eu botei minha cabeça no chão, baixei ela, e o menino começou a gritar: Pô, tua mãe é uma prostituta. Tua mãe é uma prostituta. E eu senti vergonha. A primeira vez da minha vida. Aquilo ficou tão marcado na minha vida que hoje, para eu estar aqui falando com você, eu passei por terapia, por cura divina, por muitos processos de libertação. Porque a cura, minha irmã, da vergonha é justamente isso. É o Éden. Deus não nos fez no pecado. E o prazer é dele. Então, quando a gente sente vergonha, quando a gente sente secura, quando a gente sente ardência na nossa relação, tá errado. Deus não nos fez desse jeito. Deus, presta atenção, minha irmã, escuta isso. Deus não nos fez para sentir dor, ardência, incômodo na hora de namorar o nosso marido. Por quê? Então, Eliette, mas é pecado ou não é? Se foi Deus que criou o prazer, como que vai ser pecado? O que é pecado? Quando eu tiro, agora preste atenção nisso. Então, muitas vezes, quando você perde aquela sensibilidade, o que que é sensibilidade? Quando você está namorando o seu marido ali e você vai ali e perde a sensibilidade total. Não consegue perceber a penetração, né? Na hora que está namorando ali, vai entrando, fica tudo sem sensibilidade alguma. Você começa a sentir ressecamento ardendo, como se estivesse te cortando. Não foi Deus que te fez desse jeito. O teu corpo é a resposta fisiológica e não espiritual. Então tem isso. Por quê? Porque o prazer é divino. Se não fosse assim, em Eclesiastes não falia. Não falaria, goza, goza todos os dias da mulher que tu amas. Pois é, não é. Então, se você acha que a tua intimidade tá fria, tá ruim, tá sem vontade, tem solução, minha irmã. E isso é ciência junto com a parte espiritual. Não tem como a gente separar o ato sexual, né, de Deus. Não existe, não existe, não existe, não existe, não tem como. O prazer é divino, o prazer é sagrado, o prazer é santo. E Deus se alegra quando uma mulher e um homem namoram de verdade. Não namoram por simplesmente namorar, namoram porque há entrega, a paixão, a desfrute. Ai, como é bom. Como é olha, como é maravilhoso, como é gostoso, como Deus se deleita nesse prazer. Éden é prazer. Então, minha irmã, chame teu marido para o Éden. Mas eu entendo você. Você vai falar, Eliette, não tem como. A vontade nem tem, nada chega. E você pode pensar que isso é um castigo, mas não é. Deus não te fez para você ter um castigo. Presta atenção nisso. Deus te fez para você deleitar. Deleitar no Senhor muito. E o deleite do Senhor é um prazer maravilhoso. Então, presta atenção. A mentira que você ouviu a vida inteira. Hã? Coloca aqui embaixo para mim, escreve nesse canal, comenta qual foi a mentira dessas aqui que eu vou contar. E se não tem, conta aqui porque eu quero saber, tá bom? Qual é a mentira? Aproveita e se inscreve nesse canal, porque Deus vai trazer sempre revelações para você, minha irmã. Primeira mentira, que a gente não pode conhecer o nosso corpo, que é pecado, olhar para o nosso corpo. Sendo que, na verdade, você precisa se autoexaminar.
Assim como tua médica examina você, você precisa se autoexaminar, não é verdade? Então, isso é muito importante, tá? Então, existe uma história que eu gosto de contar de Sara, né? Então, olha só, o mundo pode mentir para você dizendo que o prazer é do mundo, mas não é. Quem criou o prazer, eu já te mostrei, é o Éden. É só você procurar e dar um Google aí o que é prazer, jardim do Éden. E vai estar ali, prazer e deleite, tá bom? Então, perceba que o pecado, né, é você não trazer Deus para a tua intimidade. Isso sim. Agora, quando você traz Deus, você traz a presença dele. Essa é a diferença. Por quê? Porque quando você está se masturbando sozinha, você está em pecado, porque você não está trazendo a presença de Deus. Por quê? Porque se Deus uniu o homem uma só carne, funciona assim. O homem e a mulher se unem. Quando o homem e a mulher se unem, eles se tornam uma só carne. E Deus desce com a presença dele. E aí, sim, quando o homem e a mulher se unem, eles se tornam uma só carne diante de Deus, porque o homem e a mulher são imagem e semelhança. Então, como Deus é espírito, ele é tanto homem quanto mulher. Então, quando os dois se unem, se torna imagem. E isso é o mais bonito. Por quê? Porque Deus desce com a presença dele. Então, o sexo é totalmente espiritual. Eu tenho que te dizer isso. Sim, ciência anda junto. Porque é bíblica, Bíblia e a ciência junto. Então, minha irmã, presta atenção. Essa é a primeira mentira de que é sujo, que é pecado, que você não pode olhar para o teu corpo, que você não pode nem olhar para sua Penélope e entender ela, como ela é linda, como ela é cheirosa, como ela é bonita, né? Pois é, a gente foi criada falando ela é suja, é pecado, é feia, né? Existe uma diferença, claro, da pureza, porque o sexo é puro porque nasceu de Deus, e tudo que Deus faz é bom, e tudo que Deus faz não pode ser ruim. Então, minha irmã, se você hoje está com dor, com desconforto, não tá bom, tá ruim, vamos lá, eu quero te ajudar. Você está aqui hoje porque Deus escolheu você para ouvir minha mensagem. Não foi à toa. Então, passe para mais irmãs ouvirem a verdade que muitas não conhecem, de que o sexo foi Deus que criou. E ele é incrível, ele é puro, ele é bom. Quer ver? Tem uma aluna minha, 42 anos. Ela já estava cansada de ir para a relação e não conseguir chegar lá, não ter nenhuma vitamina O, que eu chamo de orgasmo, não conseguia ter a vitamina, descia. E aí ela começou a pegar vibrador e começou a usar o vibrador. Só que o vibrador começou, ela precisou mais de velocidade, mas começou a trocar. Comprava um, comprava outro, comprava aquele e começou a trocar. Por quê? Porque o estímulo na parte do órgão, né, do clique-clique, que é onde ela estimulava, já não era mais suficiente. Por quê? Porque já estava entrando nessa parte de ficar dependente. E aí eu te falo, você não precisa de uma máquina para ter prazer. Você precisa conhecer o seu corpo, voltar à origem do Éden e ter prazer e deleite de verdade. É isso que Deus quer de você com o seu marido, minha irmã. E isso é maravilhoso. Tem uma história na Bíblia que eu acho linda, que eu ia falar aqui, a história de Betseba. Eu sei que não é uma história forte, uma história de muitas contradições. Muitos sábios falam de formas diferentes, mas o que eu quero trazer é o seguinte: Betseba, o que aconteceu com ela? Ela engravidou do rei Davi. Né? Se você conhece a história de Betseba estava lá tomando um banho depois da menstruação, quer dizer, ela estava se purificando, ela se conhecia, então era uma mulher que conhecia o corpo dela. E Davi olhou para ela e falou: Ah, vou pegar. Só que o pecado deles, na hora, veio um filho. E Davi, ele ficou jejuando. E ele não comeu, clamando para que o filho dele voltasse à vida. E o filho morreu. Quando o filho morreu, Davi tomou um banho, se arrumou e coabitou com Betseba. Coabitou? Namorou Betseba. Então, isso quer dizer o quê, minha irmã? Quer dizer
que a intimidade tem um poder tão grande no mundo espiritual, que como que a morte de um filho, um homem vai lá, ele era um rei, porque ele sabia do poder que é a intimidade, porque ele queria a presença de Deus. Olha isso. Ele queria a presença de Deus junto com ele e a esposa dele. Quando você pensar que você vai namorar teu marido, não é eu vou namorar meu marido, porque a presença de Deus vem sobre nós. E se você está com desconforto e dor, a gente precisa conhecer o corpo. Tá errado. Tá errado. Não é para sentir dor, não é para sentir conforto, é para ter deleite. Ilete, mas eu tô na menopausa. Melhor forma, melhor época para namorar. Não engravida, tá livre, namora à vontade. Tenho alunas minhas que estão lá com 52, 49 e feliz da vida. Eliette, pensa numa fase boa que eu tô vivendo. Tem uma que colocou assim: olha, nem quando eu tomei testosterona 0,4 eu consegui ter tanta vontade como eu tô tendo hoje. Por quê? Porque ativa tudo. Então, minha irmã, Deus fez o sexo. Deus fez o prazer, não foi o homem que a partir de hoje Deus venha trazer essa revelação sobre tua vida. A minha oração é que você veja o que está na palavra, peça para Ele confirmar como Ele falou comigo, e você vai se emocionar, você vai abrir os teus olhos, a venda da Eva vai cair dos seus olhos, tá bom? Então, o que eu desejo para você, que você possa viver o desfrutar do Senhor, tá bom? Com uma vida íntima ativa, sem culpa nenhuma. E eu vou deixar aqui o meu link do meu curso, do meu método, para você estar conhecendo, se você quiser, porque afinal de contas é muito bom treinar, ser cuidada e acompanhada por mim, tá bom? Vou deixar também o número do WhatsApp, se você precisar falar comigo ou com a equipe. Que Deus te abençoe. Obrigada por estar aqui comigo. Você é muito especial, tá bom? Que Deus te abençoe de verdade.